Pode dar Olha lá, tá ao vivo. Meio-dia e 57, já estamos de volta com o Bianca News e a gente começa esse bate-papo bem gostoso agora no nosso quadro Pense Bem. Ouça agora no programa Bianca News o quadro Pense Bem. Aproveitando, informando a todos que nós estamos ao vivo no Facebook da Gisele, né, Gi? Gisele Martins. É Psico GT Martins. Psico GT Martins. Então acesse aí para você acompanhar a nossa entrevista agora, a partir de agora, nas redes sociais aí, vão compartilhando também no Facebook, né? Facebook. Vamos lá, gente. Bom, a gente começa falando, aproveitando e falar um pouquinho do mês de fevereiro, né? A gente conversou agora há pouco, né, no outro bloco, mas agora que a gente começou oficialmente o quadro Pense Bem, vou falar um pouquinho sobre o mês de fevereiro, que é tão lembrado, né? Assim, tantas datas importantes para serem lembradas, né, Gi? E realmente para conscientizar as pessoas, né? Fala um pouquinho sobre o mês de fevereiro e a gente já entra já nas perguntas já. Então, um pouquinho antes a gente falou, né, das 3 datas, né, Verdade. do câncer, né, em relação ao câncer, em relação ao câncer infantil, a leucemia. Então, são 3 datas mundiais onde se lembra da importância de diagnósticos, de você fazer toda a prevenção. E no caso aqui hoje, nosso bate-papo é que contribuição a psicologia pode trazer, não só ao paciente, mas também à família e também à equipe técnica, né, que atua com esses pacientes. E é bom a gente falar porque o Outubro Rosa ele ganhou uma proporção tão grande, né, no mundo inteiro, e vamos falar aqui do Brasil, aqui de Umuarama, ganhou uma proporção tão grande sobre a questão da prevenção, né, do câncer de mama, mas a gente tem que lembrar desses outros casos também. A gente só fala do câncer de mama, né, mas e os outros casos também, né, que todos os anos, todos os dias, os hospitais estão cheios, novos casos que surgem. Então, falar da importância da prevenção e também lembrar, muito bem lembrado, porque poucas pessoas, eu acho, que lembram do fevereiro, né, dessa importância dessas datas em fevereiro. Né, e se você der uma busca rápida na internet, são várias datas que são referentes à prevenção de vários tipos de câncer. Por exemplo, em dezembro, eu acho que é o dezembro laranja, que fala do câncer de pele. Então, assim, existem vários meses durante o ano que reforçam essa necessidade da prevenção e do cuidado, né, com o câncer. Verdade, viu? E a gente sabe que a gente vai falar sobre a questão da leucemia, como você falou, né? São tantos casos, né? Câncer infantil, que ontem nós falamos aqui sobre a importância dos pais, né? Na questão, até ontem, nessa reportagem de ontem, falando que criança até 19 anos, né? Pelo Instituto do Câncer lá, né, eles falam até 19 anos, então eles falam que está dentro da faixa etária de câncer infantil. E a importância de reclamação de criança. Então, a médica, ela disse que criança reclamou uma vez, os pais precisam olhar. Reclamou a segunda vez. A terceira vez pode ser um diagnóstico de uma coisa mais séria, né? Porque a médica disse que criança não vai mentir falando do mesmo problema, da mesma dor, da mesma situação 3 vezes, né? Então, a importância dos pais, né? Ouviu lá uma criança falando de dor ou algum problema, procurar imediatamente, né? E aí, a sensibilidade do profissional de saúde, né? Aquele que está em casa, o profissional de saúde, o médico, a médica, de saber, né? Direcionar essa criança, né? Isso é fundamental para depois, então, entrar o lado psicológico, né? Com certeza, até porque olha que importante que é as consultas de rotina, levar no pediatra. Isso porque a gente está falando só de criança, mas as outras faixas etárias, onde o índice é maior, né? Então, como é importante a gente se cuidar, porque tem alguns tipos que são bem silenciosos. Exatamente. E aí, também lembrando que durante a pandemia, nós sabemos que houve um distanciamento, né, das pessoas. Muitas pessoas não foram ao consultório, né? Pessoas que fazem tratamento de câncer, elas não foram às consultas que normalmente tem que fazer, né? E, vergonhosamente, eu vou falar para você que eu fui uma dessas pessoas, que eu ainda faço acompanhamento em Cascavel, né? E eu não fui, teve uma da situação que o médico cancelou, fez online mesmo, e a segunda vez eu não fui, que foi em janeiro, eu não fui. Porque tinha que ir para Cascavel, sabe? Assim, eu me senti, eu falei, nossa, é um transtorno. São 2 vezes, você tem que ir para lá, fazer os exames.
depois aí na semana seguinte tem que fazer, então assim, por quê? Medo, né? Eu falei, gente, pandemia, vou ter que ir de carro com outras pessoas, né? Depois lá tá muito cheio. Mas é errado, né? Fiz errado, as pessoas fazem errado, né, Gi? Gi, vamos começar então já com a pergunta que não quer se calar. Qual é o papel da psicologia na oncologia? O papel da psicologia ele é bem amplo, né, em várias áreas de atuação, né, não só na área da saúde, mas na área educacional, na área organizacional. Mas nesse bate-papo hoje nós vamos estar falando especificamente desse público. Sim. Então, o papel da psicologia é auxiliar principalmente o paciente nesse momento que ele está passando de transição. Receber esse diagnóstico não é fácil, Não mesmo. porque ele vem carregado de vários medos, de várias incertezas, ainda é cheio de tabu, existe aquele preconceito, né? Então é como se fosse já uma sentença de morte. Verdade. Então você receber essa notícia gera um impacto muito grande. Então é normal você perceber, né? É muito comum você acabar tendo reações como tristeza, medo, insegurança. Verdade. Então o psicólogo ele pode ajudar nesse momento de aceitação do diagnóstico, auxiliar esse paciente a reorganizar a vida dele, a questões de aderência ao tratamento. Então será que todas as pessoas vão precisar do acompanhamento psicológico? Alguns sim, outros não. Aqueles que não precisam são geralmente aquelas pessoas que elas já têm um mecanismo interno próprio de lidar com dificuldades, né, de resiliência, porém não vai arrancar pedaços, né, se ela tiver um acompanhamento, se ela tiver uma orientação, porque talvez ela não precise, mas como que você sabe que você não precisa? Exatamente. Né? Porque isso, às vezes, faz parte até da própria negação do momento que ela está passando. Não, eu sou forte, eu dou conta de tudo. E quando você compartilha com outra pessoa, você consegue diminuir um pouco a intensidade desse medo, dessa insegurança. Sem dúvida, o que você falou é verdade, porque eu conheço pessoas que a gente sabe que são uma fortaleza, mas tem momentos que caem, entendeu? E a pessoa às vezes tem comportamentos, às vezes, até arredios e às vezes assim, até meio de... Você sabe que ela está tentando mostrar ser forte demais. Então, isso pode ser um impacto negativo também, né? Porque é bem isso mesmo. Você falou, eu conheço pessoas assim, nossa, mas e a gente tem mania de falar assim, nossa, é uma guerreira, né? Nossa, fulano é uma guerreira, fulano é uma guerreira. Não está fazendo tratamento, não está tendo um acompanhamento psicológico. Mas, poxa, até quanto tempo ela vai aguentar, né, nessa luta aí sem ter alguém para ajudá-la a acompanhar tudo isso? Até porque essa pessoa ela já tem uma história. Exato. Né? Quem é ela, como era ela antes desse câncer. Exatamente. Então, muitas vezes já era uma pessoa ansiosa, já era uma pessoa com outras histórias, com outras doenças, com outros problemas. E esse impacto dessa doença, muitas vezes, pode gerar um conflito maior. Então, cuidar da saúde mental, não só do paciente, mas também da própria família, né, porque muda a rotina de todo mundo, o que esse impacto dessa doença, dessa notícia trouxe para mim, então o que eu vou fazer com isso agora? Tem pacientes que são resistentes ao tratamento, tem famílias que são resistentes ao tratamento, então é você entender o que você vai passar, o que é uma radioterapia, o que é uma quimioterapia, porque existem 3 públicos aí que a gente tem que ver. As pessoas que vão ser curadas, tá? Que existe sim possibilidade de cura em muitos casos. Né? Outro grupo, aquelas pessoas que vão passar durante muito tempo tratando, né? Muito tempo tratando a doença e vão ter uma qualidade de vida até bacana, né? Uma qualidade de vida legal, mas com a doença. E infelizmente nós temos um grupo de pessoas que vão falecer pelo câncer. Só que esses 3 grupos merecem um cuidado especial. Né? Um cuidado, um acolhimento, um carinho, um respeito por tudo isso que ela está passando. Né? E aí foi bom você falar da família, porque assim, o que a equipe técnica, o que se pode fazer na verdade, né, com a família e equipe, né, técnica, porque assim, a gente estava falando do paciente, mas existem casos às vezes que a família sofre mais do que o próprio paciente, né? A gente já viu situação assim, nossa, da mãe ficar completamente chocada, às vezes do pai não conseguir, né, superar. E é muito difícil isso também, né? Então precisa desse apoio também a família.
Com certeza. Dentro de cada família, todo mundo tem papéis. Uhum. E dependendo de qual era o papel dessa pessoa que está com câncer, então agora é uma troca de cadeiras, né? Quem vai assumir o que é que tem que ser feito. E dependendo de como estiver essa pessoa, quem vai assumir esse papel novo agora, de cuidador, de protetor. E tem pessoas que não sabem lidar com isso e não tem problema nenhum em ter que procurar ajuda. Então quando você fala a respeito disso, né, que às vezes vão ter famílias que vão dar mais trabalho, né, vão estar ali mais preocupadas, a gente tem que ter um olhar para todos, porque às vezes aquele paciente que está com câncer, ele ainda vem com aquela ideia de que eu preciso ser forte porque a família não vai aguentar. Então ele precisa cuidar dessa dor que ele está sentindo, esse medo, essas fantasias, ele precisa compartilhar isso. E essas fantasias, elas podem ocorrer em qualquer membro da família, inclusive das crianças. Porque às vezes tem um adulto que está com câncer e tem uma criança na família. O que está sendo explicado para essa criança? Verdade. Porque nós temos uma ideia de que criança não entende de nada. Ela não tem a mesma maturidade que o adulto. Sim. Mas ela tira as conclusões dela. E ela fala com outras crianças a respeito do que está acontecendo. Olha só. E aí você vê o que? O sofrimento, o medo, a insegurança, as fantasias que a criança tem em relação a tudo isso que está acontecendo na família. Então esse olhar cuidadoso para a família é fundamental. Aí a gente fala muito em cuidados paliativos, né? A gente vai falar em cuidados paliativos. O que seria isso, na verdade, esses cuidados paliativos, Gi? Naquele terceiro público, a gente falou dos que infelizmente nós vamos perder. Né? Mas isso não quer dizer que não possa ser feito mais nada. Pelo contrário, muita coisa pode ser feita, que é você dar dignidade, é você dar condições dessa pessoa partir com tranquilidade, com segurança, com o mínimo de sofrimento possível. É você humanizar esse momento, né? Onde a tua vida ali, infelizmente, o ciclo de vida dessa pessoa chegou ao fim, mas você dá dignidade a isso. Então, muitos hospitais, muitas clínicas têm feito esse trabalho tanto dentro de hospitais, quanto também a domicílio, né? Que você, é um trabalho feito por uma equipe multiprofissional, enfermeiros, médicos, psicólogos, assistentes sociais, capelões. Então são várias pessoas envolvidas a dar qualidade de vida, dignidade a essa pessoa no fim da vida dela, né? A hora de falar a respeito disso, você respeitando esse momento, as fantasias que a pessoa tem em relação à morte, preparar essa família, né? Tem como aceitar? Claro que não. Mas é você falar a respeito dessa dor, desse medo, dessa angústia. E aí eu toco num assunto que é até difícil para eu falar sobre isso, porque foi o caso da minha irmã, mais velha, né, em São Paulo. A gente sempre lembra, né, acaba trazendo pra gente, né, e a minha mãe morava com ela, né, vai fazer 3 anos agora em setembro, fez 2 anos em setembro, dia 19 de setembro ela faleceu, minha mãe morava com ela, e aí, mas foi muito rápido, né, então como você estava falando, foi em 35 dias mais ou menos, né, foi descoberto câncer nela, né, no pâncreas, fígado, então ela já tinha uma dor na coluna muito forte há muitos anos. Eu cheguei aí com ela para o hospital, uma vez que eu estava lá no carnaval, né, há 3 anos atrás. Fomos para o hospital, ela estava com dor na coluna e ela fazia academia. Eu já levantei uma alerta aqui sobre a questão de academias, de fazer alguns exames, né, para saber até que ponto a pessoa faz. Porque ela fazia academia direto, 65 anos. E ela fazia direto academia. Bom, em 35 dias, ela teve toda a família por perto, realmente. Na verdade, ela faleceu sem saber que era câncer, né? A família optou por não contar. Os filhos, né? Os 2 filhos. E a minha mãe morava com ela. A minha sobrinha veio da Alemanha. Então, nós revezamos lá, né? Fui para lá em plena campanha política. Fui para lá, ficamos com ela os 35 dias para tentar fazer com que o sofrimento fosse o menor possível. Ok, mas aí ficou a família, ficou minha mãe, né? Então, minha mãe chegou a ter algum atendimento psicológico lá em São Paulo, né? Alguma procura. Ela já tem depressão. Uma senhora de 80, vai fazer 87 anos agora. E até hoje ela sofre, claro, com a morte da filha mais velha, né? Então, e eu vejo isso, sabe, Gi, que você estava falando, que a importância, eu acredito que se ela tivesse toda semana passando por um apoio psicológico, talvez ela estivesse sofrendo menos, né? Porque a importância de um profissional, de saber levar a palavra, de conduzir, né, de uma forma, mostrar, né, a forma certa. Porque é difícil aceitar a morte.
o luto, né, é um tema que mexe com todas as pessoas. Em qualquer momento, alguém vai perder alguém especial e esse dia é um dia bastante difícil para a vida de uma pessoa. E é interessante que, por mais que ele seja uma dor muito conhecida, muito comum, é pouco falado. Porque a gente vive numa sociedade que não pode falar de sofrimento, uma sociedade que cobra que você tem que ser feliz o tempo inteiro. Então, por que não dar esse espaço para a gente falar desse sofrimento? Não vai trazer a pessoa de volta, mas você vai reorganizar um espaço na tua vida para seguir em frente. Então, quando você tem um trabalho feito, seja num hospital, seja numa clínica, seja em instituições que oferecem apoio para um hospital, é fundamental você pensar que você pode ter uma qualidade de vida melhor, você pode aderir melhor ao tratamento. Caso perda a pessoa, não se encerra ali, né? Você tem que continuar buscando ajuda para justamente equilibrar isso na tua vida e seguir em frente. E aí a gente fala muitas vezes de ajuda, de apoio, né, de apoio em grupo, individual. Eu já vi um caso aqui, já tem, acho que no Cidade Alta, alguns postos de saúde fazem às vezes trabalho em conjunto, mas assim, é demorado. Eu já vi pessoas se sentirem desconfortáveis, isso são relatos, né, de pessoas que eu já ouvi. E o que você sugere, na sua opinião, o que é melhor? O trabalho é melhor em grupo, individual? De que forma pode procurar essa ajuda? Ótima pergunta, porque tudo vai depender de como está a pessoa. E isso não vale só para câncer, tá? Para qualquer coisa. Ah, sim. Tá? Você só vai colocar num grupo primeiro se a pessoa quer, né? Se ela está preparada para dividir a dor dela com outras pessoas, se ela está preparada para ouvir a dor de outras pessoas. Tá? É excelente quando existe esse respeito. Você colocar a pessoa num grupo sem ela querer é muito difícil. E cada pessoa está num nível diferente. Uns ainda não estão na aceitação, outros têm muitas fantasias, muitos medos. Então, nesse momento, não é legal a pessoa ir para um grupo. Para ela participar de um grupo, ela precisa estar bem aderente ao tratamento, ela precisa entender quais são os objetivos. É excelente porque quando você partilha a tua dor, ela toma uma outra proporção, você aprende outras formas com os colegas ali que estão participando. Agora, qual que é melhor? Depende de como está aquele indivíduo. De forma individual, ela pode se sentir mais à vontade para expor aquilo que é dela. Né? As inseguranças, os medos, as fantasias, perguntas às vezes que ela pode ter vergonha de fazer no grupo. Então, sempre vai depender do estado que o paciente está. Gi, e aí, conta ou não conta o diagnóstico para a pessoa, né? Como fazer nesses casos, né? Estamos falando do câncer, né? Do tratamento oncológico. Na sua visão, contar ou não contar o diagnóstico para a pessoa? O que fazer? Eis a questão, né? Eis a questão, né? Essa é uma decisão da família. A equipe ela não pode obrigar a família a tomar uma decisão diferente, porém existem vários estudos que mostram que é melhor contar. Por quê? Alguns anos atrás eu fiz um curso lá em Curitiba e a professora estava falando a respeito disso, né? Que o sofrimento ele é individual. Então quem vai dizer o que está sentindo é a própria pessoa dona daquilo que ela tem. E aí você pode oferecer um apoio para ela a partir daquilo que ela ouvir. Porque dependendo como for, a pessoa ela não é boba. Ela percebe que tem algo errado, ela percebe a angústia das pessoas. E dependendo de como ela tiver e da idade que ela tiver, ela pode se sentir enganada, ela pode aumentar mais ainda sintomas de ansiedade, potencializar aí uma depressão, porque ela está se sentindo enganada. Então, o que fazer? A equipe, geralmente, né, seja num hospital ou numa clínica particular, vai trabalhar justamente isso. O que é melhor diante daquilo que se tem. Quando você trabalha com a verdade, você tem ganhos a longo prazo. Você consegue trabalhar com essas fantasias, com mentiras, né? Tem fake news para tudo que é lado. Verdade, né? Pessoas que prometem curas milagrosas aí sem o tratamento. Então, a pessoa está sentindo que tem alguma coisa errada. Então, como é que ela vai fazer um tratamento sem saber aquilo que ela tem? É verdade, né? Bem complicado, né? Foi diferente no caso da... Não diferente, mas no caso da minha irmã, a família optou ali porque o médico falou assim, não tem como fazer nada, ela tem poucos dias, né? Então optaram por não
não contar. Talvez, né, nesse caso, não... Mas é que às vezes pode até ter faltado uma orientação, uma conversa melhor a respeito disso. Porque várias coisas podem ocorrer lá na frente. Você vê, a minha mãe não aceita, porque minha mãe ficou sabendo depois, minha mãe acha que deveria ter contado. Você vê como que a gente acaba tendo aqui uma consulta mesmo, né, nós duas aqui e os nossos ouvintes. Mas a minha mãe até hoje, ela fala que deveria ter contado para a filha dela, ela fala que deveria ter contado para minha filha. Até hoje ela fala isso, então você vê como que é difícil nesse momento, e aí, né? por isso que a família precisa de apoio, porque para não entrar depois no processo de culpa. Se eu tivesse contado, e se ela tivesse alguma coisa aí para acertar na vida dela, né, alguma coisa para ela pedir perdão, algum desejo, algum último desejo, é tanta coisa que pode acontecer depois. Então a minha dica é sempre trabalhe com a verdade. O que vai acontecer depois, gente, aí entram toda essa equipe multiprofissional, porque ela está ali preparada com carinho, com respeito, né, com atenção. Eu tenho pacientes, porque eu trabalho na clínica com situações bastante graves. E eu sou a favor que seja qual for o transtorno ou a doença que a pessoa tenha, que ela saiba. E eu percebo que alguns pacientes, ela saber aquilo que ela tem é libertador. Ela aprende a entender o que ela tem, ela melhora o seu comportamento. Claro, tem pacientes que são resistentes, mas ele seria resistente com ou sem saber o que tem. Por isso a importância do trabalho feito com clareza, né? E os médicos hoje eles falam a verdade na lata, né? Se for o caso, já só, né? Ali na hora eles já falam, né? Eu também sou a favor, totalmente a favor, sabe, gente, contar a verdade. Olha, nós estamos conversando com a psicóloga Gisele Martins, falando sobre a importância do tratamento, do atendimento psicológico, né, nos casos oncológicos, nos casos de acompanhamento de câncer. 13 horas e 18 minutos, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para a gente finalizar o nosso bate-papo aqui e dar mais algumas dicas importantes. Voltamos já. Acho que das perguntas, não sei se tem uma ainda, é onde procurar ajuda, porque tem Você falou um negócio aí que eu concordo com você. Quando eu fui diagnosticado com um tumor na cabeça, mesmo que se ele fosse benigno, igual foi, graças a Deus, eu fiquei mais forte. Porque já chegaram, já descobriu, já minha irmã já falou na minha cara, e é isso que você tem, e pronto, acabou, e pronto. E você sabe que quando você entra no hospital, que você não sente nada, que você assim não pensa em nada, você não pensa em nada, a não ser falar assim, eu quero viver. Assim, você até sente medo, mas você sabe o que é. O vácuo é a pior coisa que tem. Ixi, Maria. Outra coisa, além disso, no hospital, além de eu estar lá, eu fiquei 15 dias fazendo exames, não fui furado nenhuma vez ainda, depois começaram a me furar, fazer os exames, ficar tomando soro, e aquele coisa era toda, mas assim eu catava, subia para arrumar a televisão para os velhinhos lá, se chegava um cara com o pescoço enfaixado, eu dava comida para ele, eu levava comida para o pessoal, eu dividia minha comida com eles, entendeu? Então foi tudo isso que aconteceu na minha vida, assim, foi para ver o quanto que é ser humano a gente pode ser. Porque você fala que você tá ruim, e você acha que você tá ruim, e tem pessoas piores, porque lá eu vi como tava na enfermaria, era gente que tinha tiro na cara, tiro na barriga, era criança morrendo, era senhor de idade, morreu 3 no meu lado, mesmo quarto. Morreu 3, morreu um. Eu fiquei sozinho no quarto. Entendeu? Foi assim, coisa de louco, vendo pessoa lá, um monte de gente já colocando cercadinho branco já no cara ali, sabe? Então, eu vi todas essas cenas. Então, assim, eu observei que eu podia fazer mais. Com a minha doença, eu sabia. E isso aí que você foi também é uma forma de se proteger. Eu contei isso aí na superação da rádio, né? Foi, né? Contei tudo isso aí, mesma coisa que eu vou contar pra ela. Hoje, onde a pergunta ficou, existe um momento certo para ter um acompanhamento E psicológico? onde procurar essa ajuda. Para finalizar. Mas é uma coisa louca, tem gente que cai em depressão, tem gente que cai na real e que fortalece. Acaba se fortalecendo. Por isso que tem que ser trabalhado sempre com a verdade. Sim. Às vezes eu tenho um pouco de sentimento aos domingos ruins, assim, sabe? Que é um início de depressão.
Só que eu sempre falo, não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar, não vai me pegar. E cada vez às vezes tá ficando pior, sabe? Só que esse mantra não funciona, tá? Porque é uma doença. Não É a tem mesma como. coisa que você falar com resfriado, não vou pegar, não vou pegar, não vou pegar. Não tem como, não tem como. Ai, gente, olha, eu falo, você mandou. Por isso Infelizmente eu não consigo Por ficar isso que assim, eu acho muito legal esse espaço que você está dando. Porque essa ideia que você tem que só repetir essa frase não pega, é frio, gente. É doença. É. Não tem como você segurar, né? Quem dera. Pode Bora. ir. 13 horas e 22 minutos, já estamos de volta com o Bianca News nesse bate-papo tão importante, falando sobre o acompanhamento psicológico, né, no tratamento de câncer. E quem já passou por isso sabe muito bem o quanto isso é importante demais, gente. Assim, eu sou, na minha família, infelizmente, né, são vários casos, né? Minha irmã que faleceu, minha sobrinha que está fazendo novamente, tem câncer nos ossos. Eu até ia falar para você, assim, sobre pessoas que têm uma vida tão ativa, era educadora física, dava aula de zumba, né, dava aula na academia do irmão dela, depois veio para cá, sabe assim, 220, ligado no 220. Hoje ela não pode fazer mais nada disso, porque, né, não tem condições, o médico suspendeu tudo. Então ela faz uma caminhada ali controlada, e é linda, maravilhosa, sabe, assim, tá sempre por cima, mas a gente sabe que e não sabe quando vai terminar o tratamento, né? Continua, agora está fazendo químio uma vez a cada 21 dias, químio na veia, não vai cair os cabelinhos agora dessa vez não, porque já caiu outras vezes. Então assim, dentro da minha família, dentro da minha casa, né, eu já tive, então a gente sabe muito bem como que é importante, Gi, sabe, assim, cada vez mais falando com você e os nossos ouvintes ouvindo a importância mesmo desse bate-papo. A minha pergunta agora: existe um momento certo para ter um acompanhamento psicológico nesses casos e onde procurar ajuda? Como e onde procurar ajuda? Quando você pensa na possibilidade de procurar um psicólogo, já é um momento. Olha só. Porque, primeiro, né, não tem aquele dia, né, esperar acontecer alguma coisa muito grave para acontecer, de eu ter que procurar. Então, eu escuto muitas vezes as pessoas falarem assim, quando eu perceber que eu preciso, aí eu vou buscar ajuda. Mas se ela não tem um autoconhecimento, ou se ela aprendeu na cultura de que ela tem que sempre estar feliz, que ela sempre tem que estar forte, talvez ela tenha a ideia de que só se ela estiver muito mal, ou alguém na família que está muito mal, que daí precisa de procurar ajuda. Não, você pode procurar para entender melhor, para poder colocar um pouco as suas fantasias, os seus medos, e lá trocar uma ideia. E aí você vai descobrir se precisava ou não. É verdade, né? Até porque uma coisa é conversar comigo ou com um amigo, outra coisa é você ter um profissional qualificado, capacitado, né? Para te dar um direcionamento da vida. Para isso vocês estudaram, né? Então, acho fundamental estar falando sobre isso, porque hoje eu vejo quantas pessoas precisaram, quanto eu precisei, né, na época, e na verdade eu não fui. Não tive, né? Mas foi optativo. Mas hoje eu percebo o quanto eu deveria ter buscado ajuda. E assim, porque quando eu peguei o diagnóstico, eu olhei, né? Tava com a minha irmã, eu olhei assim e falei, nossa. Olhei pra ela e falei assim, é câncer. Ela falou, não é. Ela tomou da minha mão o exame, né? A Graça deve estar ouvindo agora. Tomou da minha mão, ela falou assim, não é. Eu falei, sim, é câncer, estágio 4 já, né? E aí, naquele dia eu liguei pra Karina Irata, que é a filha do Índio Coelho, ela trabalha num posto, ela é dentista, eu liguei pra ela, aí ela falou assim, Lu, daqui a pouco eu te ligo. Tirei a foto e mandei pra ela, ela não conseguia me retornar. Porque assim, as minhas amigas na época, né, que foi em 2014 isso, elas sofreram demais, a gente estava juntas direto, só um relato rapidamente. E aí, assim, elas foram na época elas foram fundamental assim, na minha vida, sabe, além da família, é claro. E aí ela conversou com a médica, ela falou assim, ó, é câncer mesmo, tal. Mas assim, graças a Deus, o meu foi o mais tranquilo, que foi na tireoide, né? Mas ainda faço acompanhamento, Gi. Mas assim, depois vieram os problemas, né, psicológicos, que talvez se eu tivesse te conhecido, né, Cristiano? Você sabe disso também. Vem sim. Não tem jeito, vem, sabe? Então assim, eu sei muito bem, eu falo de experiência própria, como é importante o atendimento. Gi, a gente está finalizando. Quero que você deixe a sua dica, a sua mensagem. Onde procurar ajuda, faltou essa. Onde procurar ajuda, claro, meu Deus do céu. Os próprios hospitais, em primeiro lugar. Aliás, você ama hospitais, né? Amo. Tanto é que uma das minhas pós é em psicologia hospitalar, né? Olha só. Mas o próprio hospital, com a psicóloga hospitalar, então procure
né? Se ela não for até você, vá você até ela, procure o psicólogo. Também nas clínicas particulares, onde tenham profissionais capacitados, tá? Porque por mais que o psicólogo tenha estudado isso na graduação, é importante que ele vá se especializar depois. Porque não dá para dizer que você atende tudo, não. Tem coisas que eu não atendo. Claro. E tem coisas que eu atendo. Né? Então é importante buscar essa ajuda no hospital, casas de apoio, né? Que às vezes tem casas de apoio aos hospitais que oferecem esses tratamentos e clínicas particulares. Isso é importante. Então, né, você que está nos ouvindo já sabe, né, como um pouquinho aí, né, de como proceder. Sua mensagem final, né, para esse feriado, que não é feriado, aliás, né, nesse dia de hoje que estamos aqui trabalhando, mas sua mensagem aí para os nossos ouvintes. Para você que está com câncer, né, aproveite esse dia de hoje para refletir na importância que tem a sua vida, o que é que vale a pena. Às vezes até isso também muda na vida da pessoa, ela, a partir disso dá valor para coisas pequenas e que são especiais, né? Se cerque de pessoas que te amam, procure ajuda profissional para ter esses acompanhamentos. Não é feio pedir ajuda, não é feio compartilhar. E saiba que a gente tem que lutar contra isso. E em qualquer momento que você tiver, é super importante ter esse acolhimento. Gi, muito obrigada pelas suas palavras, pelo seu esclarecimento, por esses momentos tão importantes aqui desse bate-papo. Muito obrigada mesmo, mais uma vez lembrando que estamos sempre de portas abertas para você, porque esse momento, eu falo que esse momento para mim é muito importante, sabe? Estar aqui com vocês, profissionais da área da saúde, do direito, do empreendedorismo, é tão importante no Bianca News, né? Porque nós aprendemos, né, Cristiano? Além de nós aprendermos, a gente sabe que é uma parte de utilidade pública, a nossa população, quem nos acompanha nas redes sociais, quem está ouvindo pelo rádio, que está no carro, aprende muito, né? Então, assim, a gente não pode... Essa é a importância da Rádio Bianca, da Rádio Aline, levar essas informações com procedimento, com profissionais qualificados, né? Isso é muito importante. Eu que agradeço, conhecimento liberta, né? E é sempre bom estar aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Olha só, obrigada, Gisele, essa psicóloga tão maravilhosa que a gente tem aqui. Na próxima semana eu vou conversar com outro psicólogo também, assuntos muito importantes. E quero lembrar que amanhã nós temos um assunto também muitíssimo importante, que nós vamos falar sobre um programa de castração animal. Né? A gente vai receber o Felipe aqui do Instituto IAT para conversar sobre isso, desse programa aqui no Governo do Estado. Estará conosco aqui a partir do 12h30 também falando sobre castração animal. E é claro, eu desejo para você um ótimo dia, uma ótima tarde. O Cristiano daqui a pouco, 2 horas, está com a Vibe 94 e amanhã estamos de volta aqui a partir do 12h com o Bianca News. Um grande abraço, fiquem com Deus, ótima tarde, tchau. Agora tem que desligar o meu... Dá tchau pra galera. Tchau, pessoal. Obrigada a todos vocês, tá? Ó, grande psicóloga.